Aleluias, Shalom. Que esse dia seja um dia lindo, maravilhoso, na presença do Pai. Vamos hoje falar sobre Jesus e as contradições. Mas antes vamos orar. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, queremos Te agradecer, a Deus, por tudo, pelo alimento desta manhã, pelo maná. Tu dissestes, eu sou o pão vivo que desceu do céu. A Tua palavra é o nosso sustento, é o nosso alimento. E nós temos este privilégio de começar cada manhã com a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, meditando na Tua palavra. Obrigado, Senhor. Nós queremos Te agradecer, eu quero Te agradecer por cada participante, por cada irmão, irmã, cada pessoa que tem ouvido estas mensagens, que o Senhor, ó Deus, acrescente aos seus corações, ó Deus, paz, crescimento, entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu peço que você, ao final, quando ouvir esta mensagem, se você puder dar o seu like ou o seu dislike, ou então também clicar aí no inscreva-se, no sininho, que você estará recebendo essas mensagens automaticamente, através de notificação do YouTube. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre as contradições. Hebreus 7:7 diz que, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Hebreus está tratando de uma situação em que em Israel, o costume era que o filho mais velho fosse o herdeiro de todos os bens da família e houvesse submissão de todos os irmãos e toda a família àquele filho mais velho, que tomava o lugar do pai. A propriedade deixava de ser do pai e passava a ser única e exclusivamente do filho mais velho. Mas isso não aconteceu com José. José, quando Jacó foi orar pelos seus filhos, o pai inverteu as mãos e colocou, Efraim era o mais novo, Manassés o mais velho, e colocou a mão direita na cabeça de Efraim e a mão esquerda na cabeça de Manassés. E aí José falou, não, meu pai, não é assim não. Sim, é assim, meu filho. Menor, o maior servirá ao menor. Então, isso nós vamos ver na Bíblia constantemente acontecendo, essa troca de unção. A unção nem sempre estava no mais velho. O Rubens foi o mais velho, não foi o que recebeu a continuidade da bênção de Jacó, foi José. E assim nós vamos ver em várias, Esaú e Jacó também, Jacó era o mais novo, né? E assim nós vamos ver contradições. E nós vamos falar dessas contradições. Talvez você esteja dentro de uma contradição. Algo está acontecendo um pouco contraditório com você. Vamos ver se realmente isso é coisa do inimigo ou se Jesus tem um pouco, isso tem um pouco das mãos do Senhor, né? Nessa situação que você está vivendo. Ou alguém que você conheça pode estar vivendo uma situação contraditória. Vamos ver aqui no livro de Judas, no capítulo 1, verso 11, diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Ok, aqui está um exemplo de contradições, né? Que realmente veio a espada do Senhor, veio o julgamento sobre esses que se levantaram contra o Senhor, contra a obra do Senhor. Então, nós vemos aqui, Caim produziu, né, um filho, e esse filho tornou-se pai de uma descendência chamada semente da serpente. Enquanto que Abel também produziu um filho que a sua descendência foi chamada a semente de Deus,
a semente dos filhos de Deus. Os filhos da serpente, né, os filhos de Satanás e os filhos de Deus. São duas filiações que levaram a duas descendências. Algo muito controverso. Ali começa, né, a se delinear toda esse quadro de gerações e gerações de famílias debaixo de maldição e outras gerações de famílias abençoadas. No livro de Lucas, no capítulo 2, versos 34 e 35, quando Simeão pega Jesus e apresenta ele no templo, ele diz a seguinte palavra: e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então veja que Simeão está profetizando quem vai ser esse menino, que o anjo já havia profetizado a Maria, e ele está lá no templo idoso, e ele diz: olha, ele será colocado com queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. A versão da Bíblia King James, no inglês, diz assim, que Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que essa criança está posta para a queda e elevação novamente de muitos em Israel, e para um sinal que será proclamado contra. Ou seja, haverá uma contradição em relação a Jesus. Na Bíblia de Almeida, Revista Atualizada, está mais claro. Diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Então nós vamos ver que alvos de contradição são esses. Quando você olha para aquela atitude de Jesus ali no templo, na porta do templo, quando ele chega perto dos vendilhões, e ele começa a chutar as moedas, as bancas dos cambistas, a abrir gaiolas, os pombos saem voando, ele solta os animais saem correndo. É um pouco contraditório. A gente não pensa assim: poxa, mas Jesus estava fazendo isso? Sim, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequei. Ali ele foi tomado de uma ira, né? A ira com a situação, com o caos estabelecido na casa do Senhor. Não com as pessoas, não com os indivíduos, mas ele se levantou contra aquele espírito que estava ali. Jesus, ele se levanta contra os demônios, contra Satanás. Ele é duro com eles. Quando Pedro falou assim: não, mestre, o senhor não vai morrer, ressuscitar depois de 3 dias, você vai para Jerusalém fazer isso? Não. Ele olhou para Pedro e falou: arreda-te de mim, para trás de mim, Satanás, porque cogita das coisas dessa terra, né, do homem, e não das de Deus. Então Jesus não aliviava para Satanás. Em toda situação ele agia, embora pudesse ser algo contraditório, porque ele amava Pedro, né? E ele vai trazer contradição, porque ele vai tratar Pedro de uma maneira muito ríspida, muito áspera, mas ele não estava tratando Pedro, ele estava falando com Satanás. Ele mesmo disse lá em Mateus 10, 34, olha, não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Peraí. Um pouco difícil, às vezes, você compreender isso aqui logo no começo da sua vida cristã. Como que Jesus não veio trazer paz? Ele não é o príncipe da paz? Como que ele veio trazer espada e não a paz? É uma coisa assim que pode parecer um pouco controversa, mas não é, porque nós vamos ver aqui no texto seguinte, você vai entender. Olha o que diz aqui: eu vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo,
E como me angustio até que venha cumprir-se. Cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Lucas 12, 49, 53. Espera aí, mas a gente está lendo a Bíblia? Isso está na Bíblia? Esse tipo de coisa? Sim, está na Bíblia. E aí nós vamos ver o contraditório. Se você parar para pensar nas pessoas que já se entregaram para Cristo, você mesmo, na sua casa, sua família, essa entrega envolveu certas exigências. E nós tivemos que abrir mão de algumas coisas. Nós tivemos que deixar o caminho que nós andávamos, o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores. E isso trouxe incômodo, inquietação para muitas pessoas. Até dentro da casa, isso traz incômodo. Alguém que muda o seu jeito de ser traz incômodo, torna-se uma pessoa que, mesmo calada, ela está gritando dentro da casa. Quando há uma conversão genuína, a família toda fica com um grande ponto de interrogação. Mas o que está acontecendo com essa pessoa? Ele mudou tanto. Será que ele está passando por uma crise? Será que ele está ficando louco? Será que ele está perdendo o juízo? É isso que as pessoas pensam quando a gente tem uma experiência impactante com Jesus, faz uma entrega verdadeira. Mas é isso que a palavra está dizendo aqui. Eu vim lançar fogo na terra. Jesus não veio aqui para ficar alisando a cabecinha de pecadorzinho. Ele veio para amar as pessoas. Dizem, Jesus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Eu não concordo. Para mim, Jesus, ele ama o santo, aquele que obedece a sua palavra, aquele que busca segui-lo e servi-lo, não o pecador. O pecador, ele quer transformá-lo para depois vir a ter um relacionamento íntimo com ele. É óbvio que ele ama a todos nós indistintamente, porque ele morreu na cruz por nós. Mas quando falamos das pessoas no cotidiano, você é um crente, você é um cristão dentro de uma igreja, qualquer que seja ela, e você, conhecendo esses princípios, eu e você, estando no pecado, continuando no pecado, eu vou dizer, não, Jesus me ama, porque ele ama o pecador, ele ama a todos indistintamente. Espera aí, mas depois que eu aceitei a Cristo e já sou nova criatura, passei por uma experiência, a minha condição já é outra, eu não sou um pecador. Antes eu era um pecador lutando contra o pecado, lutando para ser santo. Mas quando eu tive uma experiência com Jesus, virou o contrário, eu sou hoje um santo que luto contra o pecado. Então eu não posso ser chamado de um pecador. Jesus me ama, mesmo pecador, mesmo pecando. Não, Jesus odeia o pecado, ele abomina o pecado. E o pecador, ele trata com ele. Ele ensina e espera que ele tenha uma transformação, uma mudança e ande corretamente. Então ele veio lançar fogo na terra. Ele diz que já está aceso. E porém, que seja batizado com um certo batismo. E em uma versão diz que o batismo que eu fui batizado, ele fala. Que batismo foi esse que ele foi batizado? O batismo das dores. Ele foi mergulhado, imerso no sofrimento, nas dores. Então ele diz, importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como que me angustio até que venha cumprir esse batismo. Exatamente o sofrimento, a cruz, aquela morte como um malfeitor no meio de pecados. Então, esse batismo de sofrimento, ele está disponível a todos nós. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia
e depois siga-me. O que é se negarmos a nós mesmos? É entrar em controvérsia, é sermos controversos, é nadarmos contra uma correnteza. Todo mundo está indo rio abaixo, em direção à cachoeira, vai todo mundo cair lá, despencar, mas eu estou remando contra a correnteza. E as pessoas não aceitam. Como? Você está fazendo muito esforço, você não vai dar conta. Não, mas é por aqui mesmo que é o certo. Então eu quero nessa manhã orar com você. Eu creio que nós somos chamados para uma controvérsia. Você foi chamado para ter uma controvérsia na sua vida. Porque o cristianismo, ele é controverso. Ele é uma contracultura. Nós estamos em situação de vexame, de oposição sempre, de perseguição, de chacota, de desprezo. Isso é o que acontece, na verdade. E se isso não está acontecendo na vida de um cristão, algo está errado. Se ele está andando sorridente, de mãos dadas, com o mundo, algo está errado. Eu quero orar por você, para que você possa vencer essas dificuldades que você tem enfrentado, essas controvérsias, essas oposições da família, essas oposições no trabalho, essas perseguições, tudo. Hoje você recebe um lenitivo, uma nova unção, força para suprir, para vencer, para avançar, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar meus irmãos diante de Ti, Pai, toma-os nas Tuas mãos. Essa consciência de que quando nós aceitamos a Cristo, não estava muito claro naquele momento inicial o que passaríamos. Mas com o tempo nós vamos vendo que este sofrimento, a própria palavra diz, que os sofrimentos do tempo presente nem se comparam com a glória do porvir. Nenhum coração pôde sentir, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem o coração sentiu as coisas que estão preparadas para aqueles que te amam. Por isso, Pai, nós aceitamos viver nesta situação difícil. Muitas vezes a nossa vida é uma controvérsia, mas o Senhor nos guarda, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos sustenta. E nesse dia eu peço que esta palavra fale profundamente em cada coração. Nós oramos em nome de Jesus.